Fala pessoal, estamos aqui mais um dia. Você que nos acompanha pela manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, você está assistindo ou ouvindo esse podcast pelas nossas plataformas aí. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui nessa parceria de milhões com a MV7 Consultoria, que tem cedido esse espaço, esse estúdio, para que nós possamos realmente realizar esse sonho do Upcast. Então, desde já eu peço para que esse vídeo tenha mais alcance, tenha um alcance maior, você comenta, você que não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, compartilha no seu Instagram, marca a gente lá e tenho certeza que você vai propagar isso que vai ser compartilhado aqui. Bom, sem mais demora, sem mais delongas, estamos aqui com um convidado muito especial, referência de Deus para o meu ministério, para a minha vida, faz parte do meu dia a dia, pastor, corretor, pai do Levi, que isso? do Benjamin, esposo da pastora Bruna. O homem tem ministério, tem banda, tem estúdio. A gente vai passar um tempo aqui muito legal, de muitas experiências. Espero que você esteja feliz aí na sua casa. Eu tenho a honra de receber aqui pastor Marcelo Pereira. É isso aí, pastorzão, Thiago, meu amigo. Estamos aqui, né, nessa parceria, né, com a MV7. Eu cheguei aqui nesse estúdio e, rapaz, o negócio tá violento aqui. Tá diferenciado. Tá diferente, né? Que Deus abençoe. Agradeço, né, o convite, né, de toda a galera aí, Upgrade, Upcast, esse projeto tão especial que Deus colocou no nosso coração, teu coração. Enfim, falo nós que somos uma família, né? E graças a Deus estamos aqui para esse bate-papo, essa prosa, que seja um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Amém. Que possamos realmente aí cumprir o propósito para qual Deus nos trouxe aqui nessa hora. Deus abençoe cada um de vocês, né? Vocês que estão nos assistindo aí, que Deus realmente te alcance aí de uma forma sobrenatural. Amém. Venho junto nesse bate-papo. Pastor, eu te conheço, você me conhece desde que eu cheguei na igreja, né? Posso falar ou não? Posso falar que você já foi meu aluno ou não? Pode. Posso? Meu Deus. Eu não sei se o professor que era ruim ou o aluno nesse caso. O pastor Thiago, olha só, o pastor Thiago já foi meu aluno de bateria. Eu não vinguei como baterista, nem você vingou como baterista. Eu acho que foi isso. Nenhum dos dois seguiu, mas serviu para eu não desviar dos caminhos do Senhor. Mas é isso. Você, talvez o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está lá no YouTube, conhece o pastor Marcelo do Entrega Total, do Estúdio Total Music, filho do pastor Moacir Pereira. Mas eu queria que, nesse momento aí que a gente tem de mesa, Amém. Compartilhasse como que foi, pastor, ser filho de pastor ali. Saiu lá de Paranaguá, o pastor Moacir muito cedo foi desafiado ao ministério. Amém. Queria que você contasse como que foi, né? Amém. Filho mais velho, filho de pastor. Eu sempre brinco, né? Algumas pessoas me conhecem como pastor Marcelo, outros me conhecem como o Marcelo do Total Music, o Marcelo da Entrega Total, ou o menino do Moacir, né? O menino do Moacir. Mas, eu ouço bastante. Mas para eu falar, né, um pouquinho sobre a minha vida, não tem como não falar, né, da minha história familiar. Eu venho de uma base, né, onde meus avós são pastores, meu pai é pastor. Eu sempre brinco que se chacoalhar uma árvore na minha família, o que cai de pastor não tá de brincadeira. Mais pastor que gente na família. Mais pastor do que gente. E meu pai, né, que é minha escola, enfim, minha base, ele começou muito cedo no ministério, né, como pregador, como hoje está muito na moda, né, o conferencista, mas ele sempre fez muito isso, né, campanhas. E em 1900 e bolinha, ele veio realmente com um propósito aqui para Curitiba. Ele veio simplesmente para que a capital fosse mais próxima, assim, ou a logística fosse melhor para as campanhas dele, né? Mas Deus tem propósito em tudo, né? Ele acabou vindo morar para cá com esse propósito, mas Deus acabou chamando ele como pastor titular de uma igreja, né? E nós começamos ali, em 1994. Quantos anos você tinha? Não precisa falar. Em 94.
Não tinha nem nascido, eu acho. E desde então, né, meus pais, toda a minha família, né, meu irmão, enfim, começamos ali um ministério. E sempre, como ministério sempre foi desafiador. Né? Eu lembro que quando meu pai assumiu aqui em Curitiba, né, a igreja quadrangular aqui do Rebouças, ele assumiu a igreja com uma pessoa, só tinha uma pessoa. No culto de posse, ele caiu na besteira de falar assim, quantos membros da igreja? Quantos são membros da igreja? Porque na posse, né, amigos, né, você tem familiares, então a igreja estava, né, até que lotada. E ele, naquela empolgação, né, quantas pessoas nós temos aqui da igreja? Aí uma senhorinha assim levantou a mão com mal de Parkinson. E aí nós começamos assim o ministério, né? Eu muito novo, né? Meus pais, enfim, meu irmão. E aí desde então a gente tem, né, caminhado ministerialmente nesse sentido. Logicamente, né? Viemos de Paranaguá, mas lá eu ainda era muito novo, né? Não conhecia muitas coisas. Mas a partir de 94, quando teve realmente esse desafio, né, foi quando a gente começou mesmo essa caminhada, né? Eu acho que nesse tema, é um tema que muitas pessoas perguntam, como que é ser filho de pastor? Os diáconos têm de tapete vermelho, como é que é? Tratam bem? Tem esse... Todo mundo pensa que filho de pastor só tem regalia, né? É protegido, mas e como que foi na pele... Hoje você olhando para trás. Olhando para trás, eu sempre falo assim que ser filho de pastor, pelo menos no meu caso, né, não teve nada de regalia, nada de tapete vermelho. Muito pelo contrário, foi muito difícil, né? Porque eu não sei se por conta da época, mas ser filho de pastor, principalmente quando nós chegamos aqui, foi muito desafiador, né? Até porque pela realidade, né? Uma nova cidade, e as pessoas sempre enxergavam, né, o filho de pastor como se fosse um pastorzinho. E isso até me afastou, não dos caminhos do Senhor, mas me afastou até mesmo de querer, né, ministério, querer realmente seguir no ministério. Por quê? Porque você é filho de pastor, você tem que dar exemplo, você não pode correr, você não pode jogar pedra na rua, você não pode fazer nada, porque você é o filho de pastor. Então você não é o Marcelo, você é o filho do pastor. Né? Então, eu converso muito com muitos filhos de pastores e o papo é o mesmo. Cara, eu não podia fazer nada. Eu não podia correr na igreja. Todo mundo corre. Mas aí quando alguém vai chamar a tua atenção, você não pode correr porque você é o filho do pastor. O filho do pastor que está puxando a corrida. Exatamente. Você tem que dar exemplo, né? E então realmente eu tive muita dificuldade na minha adolescência. Quando eu cheguei aqui, né, eu era um junior de 11 anos, né, 11 para 12 anos, e desde então foi muito desafiador, né, porque é aquela coisa, né, filho de peixe tem que ser peixinho, né, e a gente passou por muito isso. E eu olhava para o meu pai, né, e isso parte também dos pastores, né, você tem que dar exemplo, e você é aquilo, né, e a gente acaba, de certa forma, sofrendo um pouquinho com isso. Sim, e você comentou que o pastor veio, né, com propósito de campanhas para Curitiba. Então, como é que foi ter um pai, no caso o pastor, que sempre estava na igreja, né? Quando ele não estava em campanha, estava fora de casa. Como é que foi para vocês lidar com isso numa cidade nova, sem a família, o restante, né? Os parentes ali, que eu vejo que é uma grande dificuldade até hoje, né? O tempo de qualidade com a família, como que vocês lidavam? O que eu falo, né, pro pessoal é que tem pastor e, né, talvez isso até vire um corte, né, mas tem pastor que enxerga a igreja como ministério, como ministério, mas tem pastor que enxerga a igreja como cabide de emprego, né? Então o que acontece? Eu nunca vi o meu pai, né, falando propriamente assim, de ser filho de pastor e ter um pastor campanheiro, conferencista, eu nunca vi o meu pai como tendo a igreja como uma cabide de emprego, né? Aquilo ali era o ministério dele, ele dava vida por aquilo, né? Eu sei porque hoje, não só hoje, mas já tem alguns anos que eu trabalho também com alguns pastores e vejo muita coisa, e é nítido, cara, quando você enxerga que o camarada tá ali por conta de um salário, o camarada tá ali por conta porque ele tem que pagar alguma coisa no final do mês. Só que o que acontece?
o meu pai, quando ele veio para cá, a nossa igreja, ela passava por muita dificuldade, até mesmo financeira, porque era uma igreja alugada no centro da cidade. E o que acontece? Em Curitiba. Em Curitiba, onde né? as pessoas já culturalmente não E aí, se conversam. imagina que você, como pastor, no caso, meu pai assumiu uma igreja com uma pessoa tendo que pagar aluguel, tendo que sustentar a família, tendo que, enfim, suprir muitos compromissos da igreja, de casa. Então, o que ele fazia? Né? Muitas vezes, como ele já vinha nessa pegada de ministração, pegada de conferência, muitas vezes ele precisava até cumprir algumas agendas para trazer, né, propriamente recursos para a igreja. Às vezes as pessoas, o pastor tá ganhando dinheiro. Gente, não é assim que funciona, né? O que acontece? Meu pai sempre foi cantor, ele tinha os discos dele, né, os materiais dele, então ele trabalhava muito isso. Né? O pessoal provavelmente nem sabe o que é LP, né? Então quantas vezes ele ia, né, fazer os seus trabalhos. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque quantas vezes, né, eu não via o meu pai ali. Sim. Então ele estava na correria de uma viagem, estava na correria, né, de ministrar em algum lugar, e quando chegava tinha que dar muita atenção até mesmo para a igreja, né? E eu sempre enxergava ele muito nessa correria maluca que é ser um pastor, ser um conferencista. E eu vou te falar, a última coisa que eu queria ser era isso, cara. Porque eu olhava a correria dele e eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Né? Então, porque a gente vê, né? E até contando um pouquinho mais do nosso testemunho, teve um dia que eu queria até conversar com ele, e eu não encontrava meu pai, cara. Né? Por quê? Porque ele estava na correria. Então, isso tem muito a ver com aquilo que eu falei de ser desafiador. Né? Então, graças a Deus, não demorou muito tempo, mas ele entendeu. Né? Até entendeu o que era família, entendeu que precisava também ter um tempo com família. Né? Top demais. É bom a gente passar isso, porque muitas vezes a gente faz até julgamentos de quem está de fora, né? De quem não está vivendo a falta ali. Você vê, um pastor que fazia ali as suas conferências, os congressos, para trazer recursos para a igreja local, para fazer a igreja local bombar, e você de dentro ali, filho, poxa, às vezes precisando de Cadê meu pai? Cadê teu pai? Precisando ali de um carinho, de sair, comer alguma coisa, e porque você é filho, você, né, você tá ali, você tá olhando o pastor, mas para ele você não é só, principalmente, hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época não era o pastor, era o meu pai, eu quero ter meu pai do meu lado. Né? Um monte de gente só sugando meu pai. Exatamente. Quantas vezes, né? A gente saía da igreja até tarde e chegávamos em casa, né? Para ter aquele momento de mesa, e quantas vezes o telefone tocava, né? Pastor, pode vir aqui? Aí meu pai tinha que levantar, deixar ali para socorrer alguém, né? Para socorrer uma família, né? Para dar um conselho, para orar por alguém. Hoje está muito fácil, né? Você pega o celular, você, né? Você manda um áudio, uma mensagem, você faz uma chamada de vídeo, você ora por ali, mas naquela época não tinha. Era caríssimo. Era caríssimo. Então, assim, você tinha que ir até o lugar. Né? A pessoa, ela ligava na tua casa, pastor, tô precisando do senhor aqui. Tá bom, tô indo. Tá caindo. A pessoa falava rápido, você tinha que... Porque acabava a ficha, acabava o cartão. Exatamente. Então, mas sabe, pastor Thiago, isso é muito interessante, porque eu acredito que a virada, né, da nossa família e a virada da nossa casa em relação a ministério, em relação a isso que nós estamos conversando, foi um dia que eu precisava falar com meu pai e eu não estava conseguindo. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, marca uma reunião com o pastor da igreja, lá na igreja, que eu preciso conversar com ele. Meu Deus. Então, neste dia, eu acredito que foi uma virada de chave para ele, né? Para minha família, como filho também, a chave deu uma viradinha assim, nesse sentido. E aí é como se as escamas, né? Poxa vida,
E aí eu percebi como filho, né? Eu percebi que meu pai, então, porque meu pai, quem conhece, né? Meu pai, ele sabe que é uma pessoa super acessível, é uma pessoa que se ele tiver que pedir perdão, ele pede, é uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma em assumir seus erros. Eu acredito que nesse dia caiu a ficha para ele também. Então ele, poxa, eu preciso cuidar mais, né? Dos meus filhos, preciso cuidar mais da minha família. Logicamente, vamos cuidar da igreja, mas a minha família vem em primeiro lugar. Né? Deus, logicamente, depois família. Né? Eu acredito que até aí começou a virar alguma coisa, né? E eu comecei a ter um referencial. E aí eu comecei a realmente querer alguma coisa, né, com o ministério. Mas isso ainda estava muito distante. Entendi. Até eu ia entrar nisso, né? Quando que foi você vendo essa realidade, não quero ser pastor. Não quero seguir com meu pai porque não dá atenção pra gente, de repente a gente até tenta entender. Quando que foi que você se despertou, então, para o ministério local, abraçar? Porque Sim. A gente está falando assim como se nesse momento você tivesse Tá correndo, revoltado. total. Mas estava ali servindo. Como é que foi o teu ministério ali nessa época? Eu sempre falo pro pessoal que filho de pastor que não quer ser pastor ou não quer ter um compromisso com igreja local ou com ministério, é porque, de certa forma, passou por alguma dificuldade dentro de casa, ou passou por alguma dificuldade, né, em relação à liderança, ao pai que é pastor, que é líder. Eu sempre enxergava, eu vivi um momento muito difícil. Então, quando nós viemos para cá, tinha muita escassez. Né? Então, acabei de falar, meu pai tinha que fazer a correria dele para sustentar a igreja, não era nem para sustentar a nossa família. Primeiro a igreja. Então, assim, quem conhece um pouquinho da nossa história, algumas vezes meu pai ele teve que cortar o pãozinho da ceia, né, com a fatia ali um pouquinho menor para deixar 1, 2 fatias, né? Hoje você manda fazer aquelas o kitzinho vem pronto, mas naquela época, para você que, né, você que tá nos acompanhando aí no YouTube, naquela época a gente comprava o suquinho, né, que não era Del Valle. Não sei se você pode falar aqui. Dá um merchan aí, ó. Paga a gente aí, o Del Valle. Não era o melhor suco, digamos assim, e o pãozinho era aquele de fatia que você precisava cortar, né? E colocava um quadradinho ali pro irmão se servir na hora da ceia. Então, não foi uma, não foram 2. Algumas vezes os meus pais tiveram que cortar o pãozinho da ceia um pouquinho menor para sobrar uma fatiazinha, 2, pra gente poder comer depois. Né? Então, assim, aí quando você vê alguma coisa nesse sentido, qual é a mensagem que fica para uma criança? Né? Para um jovem, né? de um adolescente, junior, né? Poxa, eu não preciso disso para minha vida, eu não quero isso para minha vida. Né? Então, basicamente, é como se em algum momento da minha vida eu enxergasse aquilo como uma luta, como uma dificuldade. Hoje a gente entende dos processos da vida, que Deus em tudo ele nos ensina. Isso tudo foi um crescimento, né, para ele como pastor, enfim. Mas eu não queria viver aquilo. Né? Então eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Meu avô ele falava assim: todos os meus filhos e todos os meus netos serão pastores. E eu sou o primeiro neto. E eu olhava aquilo ali e falava: cara, esse velhinho tá doido. Né? Mas só que eu sou fruto, né, das palavras e das orações dos meus pais, dos meus avós. Eu sempre falo que meu pai ia me acordar, ele não falava: acorda aí fulano, eu acorda pastor. Você vai ser um grande líder, você vai ser um grande pastor. Né? Então, assim, como pai, né, em algum momento da vida dele, ele entendeu isso, né, e começou realmente a declarar sobre a família dele, sobre a vida dele, e em algum momento, né, da nossa vida, em algum momento eu comecei a entender isso, né, e a virada, né, que deu realmente na minha vida foi de fato, né, quando eu comecei a entender um pouquinho mais do propósito das coisas. Né? Propósito de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, né? Entendi. E na adolescência, o que você fazia lá? Tem muito adolescente ouvindo a gente. Conhecem o pastor Marcelo tocando guitarra? Desde quando começou esse? Cara, na minha adolescência é que o pastor também tem que fazer tudo, né? Tem que fazer de tudo. E na minha adolescência, né?
o que acontece? Cara, era muito... Eu não sei, né? Hoje é diferente os adolescentes de hoje, mas na minha época, adolescente é muito pra shopping, né? Acho que hoje também, né? Então, assim, na minha adolescência, eu lembro, cara, que a gente tinha os compromissos da igreja, ia pra escola, mas eu queria fazer alguma coisa na minha vida. Eu queria fazer alguma coisa, queria ir pra shopping, queria... Né? Eu já teve uma vez que teve um show aqui em Curitiba. Posso falar, Matheus? Teve um show aqui em Curitiba. Cara, você já ouviu falar do Vini Mexe a Cadeira ou não? Eu lembro. Não lembra, né? Esses jovens, esses adolescentes não lembram. Sabem, mas eu lembro. Então teve um dia que eu deixei o meu irmão na casa de um amigo de escola. Olha que loucura, cara. Né? Porque às vezes a galera vê a gente ali pregando, vê a gente, né? Não imagina que a gente mesmo na igreja fazia umas coisinhas aí. Aí teve uma vez que eu olhei pro meu irmão e falei, cara, você vai ficar com o irmão de um amigo meu na casa dele, porque eu vou dar uma saída aí. E fui. Fui assistir um show. Fui assistir um show que tava tendo no shopping, né? Mas por que eu tô te falando isso? Eu comecei muito a querer fazer essas coisas, né? Hoje é muito comum, né? A galera tem baladinha, né? Eu nunca fui numa balada, eu não sei o que é isso, né? Eu nunca fui, né? Numa casa de prostituição ou alguma coisa assim. Quando eu era jovem e adolescente, o meu esquema era igreja, né, shopping. Aí teve um dia que meu pai chegou pra mim e falou assim, filho, eu só vejo teus amigos te levando pros shoppings, pras coisas, mas nunca vi você levar nenhum deles pra igreja. Então o pai vai deixar você ir pro shopping a partir de agora, a partir do momento que você levar eles pra igreja também. Então, e aí eu comecei né, pra eu querer sair, tinha que levar meus amiguinhos pra igreja. Mas basicamente a minha adolescência, né, sempre foi igreja. Eu sou rato de igreja, né? Na minha adolescência, quando eu era junior, adolescente, igreja, sábado, cara. Eu não vejo isso, né, com maus olhos, mas eu amava estar na igreja. Eu não queria a liderança, eu não queria, né, ser pastor, eu não queria estar ali ministrando, mas esse contato com a galera da igreja, eu sempre amei, cara. Sempre gostei, né? Porque o ser humano, ele é relacional, né? Principalmente adolescente. Se você chegar num lugar, se você não tiver, né, convivência com alguém, dificilmente você vai permanecer naquele lugar. Então, na minha adolescência, basicamente, eu vivia na igreja, cara. Era muito, muito, muito igreja. Não sei hoje, é assim hoje também? Com os jovens? Galera, mas também... Também dá umas desviadinhas. Mas a galera também gosta de estar muito, principalmente o pessoal que está nos ouvindo do Up aí, Upgrade, gostam muito de estar junto. Eu acho que é comum, né, normal a igreja promover, né, quanto vez mais oportunidade para o adolescente estar, se sentir à vontade, levar os amigos, né? E pegando esse gancho, como é que foi? Como é que começou na guitarra? Como é que foi lá? Porque, não sei, né? O pessoal conhece, não da bateria, como você falou, mas da guitarra. Muitos... Eu comecei tocando bateria, daí não deu muito certo, né? E logo eu fui pra... Na verdade, assim, às vezes as pessoas acham que a gente, né, fala porque você quer se autopromover, alguma coisa assim. Mas quem é filho de pastor, quem é neto de pastor e viveu o que eu vivi, o que acontece? Então você chega na igreja e está precisando de um baterista. Você vai lá e faz. Né? Aí você chega na igreja, tá precisando de alguém que toque guitarra. Né? Então você se obriga a aprender. Né? Um instrumento aqui, outro instrumento ali. E quando eu fui para a guitarra, que antes de chegar na guitarra, eu tive 6 meses ou 8 meses de aula de violão. Foi justamente quando a gente chegou em Curitiba. Até isso é uma história muito legal, porque... A minha mãe me carregou, né, para aprender a tocar violão. Né? É engraçado que até a gente brinca que ela fez 8 meses de aula comigo e ela não sabe tocar um acorde. Né? E ali eu me descobri ali no violão. Depois que eu gostei, né, do violão, eu acabei, por uma necessidade, eu fui tocar guitarra. E, cara, esse era o meu instrumento. Depois eu me achei
na guitarra, e eu tinha um propósito de vida, que isso era um propósito meu, não era o propósito de Deus, eu acredito, né? Era um propósito meu que eu queria ser o melhor guitarrista do mundo. Né? Então, e eu estudava para isso, eu fui fazer conservatório, eu passava horas e horas e horas debruçado em cima do instrumento, eu só parava realmente, cara, quando eu estava na escola, ou quando eu estava dormindo, né? O resto... Passava ali quantos? O quê? 6 horas? Eu cheguei a passar 18 horas estudando. Por dia? Por dia. Eu cheguei a passar, né? Então, assim... Fissurado total. Eu cheguei assim... Era muito. E era aquilo que eu ficava assim, eu preciso ser o melhor do mundo, o melhor, eu preciso ser aquilo. Eu lembro que na época... o melhor guitarrista considerado o melhor do mundo era um cara chamado Steve Vai, né? E aí ele fazia 17 notas por segundo na guitarra. 17 por segundo. Então é mais rápido que você piscar, né? E assim, eu tava em 15 notas por segundo. Caramba. 15 notas por segundo. Tava perto do homem. Tava perto do homem. E eu queria passar o homem. Até que eu entendi, que, enfim, aquilo ali poderia até acontecer, mas Deus tinha outras coisas, né, para minha vida. Mas eu estudava demais, estudava, ia fazer conservatório. Então eu comecei a ser uma certa, né, ser uma referência, né, na minha época, para as pessoas. E aquilo ali era o meu objetivo de vida, né? Não sei, os jovens que estão nos ouvindo hoje, os adolescentes, né? Qual é o teu objetivo, né? Hoje, é isso que Deus tem para tua vida? É isso que Deus tem para tua casa, né? É bom você tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas recebem até uma palavra de Deus, recebem um direcionamento de Deus ali e acham que vai cair no colo também, né? Ah, Deus me deu o dom, Deus falou que vai me usar no Ministério de Louvor. Exato. E aí a pessoa fica ali numa zona de conforto. Hoje é uma triste realidade e mesmo você contando ali me veio, poxa, isso nós estamos falando do tempo que não tinha videoaula no YouTube a um clique. Exato. Gratuito, tem videoaulas, tem gente que dá aula, se você assistir, pegar um professor lá e ver, sei lá, o cara tem 20, 30 aulas. Hoje o cara já consegue ingressar no Ministério de Louvor. Hoje você tem só acesso, com o né? YouTube gratuito, né? Então, eu acho que falta um pouco para essa geração, talvez, esse correr atrás, dar um próximo passo. Claro que você comentou que não era o propósito de Deus ali, mas, de certa forma, Deus usou para... Não, eu quero aquilo, né? Sim. Deus usou, talvez a tua intenção é errada, sim, mas na casa de Deus, na casa dele, né? Então, como é que é para você lidar com isso? Eu sempre falo pro pessoal, né? Foi uma época que não existia, igual você está falando, não existia YouTube, não existia professor online. Eu lembro que eu tinha que comprar revista, né, de guitarra. Tinha algumas de baixo. De guitarra, né? Tem várias aí. E ali no finalzinho da revista tinha umas aulinhas, tinha umas coisas ali, e eu ficava, né, estudando aquilo ali. Mas eu corri atrás, né? Falando propriamente do pessoal do louvor, o ser humano é meio complicado, né? O ser humano é uma raça complicada e o crente é uma raça piorada, né? Porque ele tem uma boa desculpa. Sim. Né? Então, assim, se não deu certo, não era da vontade de Deus. Né? Então, o ser humano é complicado. Mas eu sempre falo para o pessoal, né, que é importante, né? Talvez isso ficou de ensinamento para minha vida. Talvez hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu não daria tanto tempo, assim, porque eu deixei de fazer muitas coisas. Né? Logicamente que não era todo dia, mas por vários dias eu ficava 18 horas. 10 horas era comum. Né? 10 horas ali com a guitarra no colo era, né? Mas isso me deu base para muitas coisas, né? Disciplina, né? Ali no instrumento, né? Entender muitas coisas. Hoje a gente tem uma certa facilidade para algumas coisas, porque lá atrás a gente desenvolveu algo, né? Era eu ali, minha guitarra no meu quarto né? E a coisa acontecendo, fritando, como a gente brinca, né? Então, para os jovens de hoje, para os adolescentes de hoje, né? Se você quer, cara, corre atrás. Corre atrás.
Tá aí, a informação tá aí para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas para correr atrás das coisas e fazer acontecer, né? Principalmente quando a gente está dentro da igreja, inserido dentro da igreja, né? Então a igreja, ela é um ambiente que te dá uma estrutura. Eu tenho amigos que nunca tiveram uma guitarra, usavam da igreja e são, né, excelentes músicos. Porque às vezes a gente, não tenho condições, eu não tenho, eu não tenho instrumento, mas a igreja, ela tá ali para servir esses jovens, servir esses adolescentes. Falando aqui da nossa galera, o Upgrade está ali para quem quiser desenvolver os seus ministérios. Né? Você vai correr atrás e a igreja vai te dar também um suporte, né? A liderança vai te dar um suporte para que você desenvolva os seus ministérios. E, cara, não tem lugar melhor para você se transformar. Falando agora na nossa área aí de música, não tem lugar melhor do que para você desenvolver do que dentro de uma igreja. Porque, cara, os melhores músicos hoje, não sei se você sabe, Tiagão, os melhores músicos hoje são músicos que passaram pela escola, né, da igreja. Sim. Você tem ali a oportunidade de cultos menores, de se desenvolver. Não, e eu sempre falo, das mulheres. É uma faculdade, cara, é uma faculdade. Então, às vezes nem sempre você vai ter os melhores instrumentos, o instrumento é ruim, você vai se ouvir de uma forma bem ruim em algumas vezes, só que isso vai o quê? Vai te forjando. Não que isso tenha que acontecer em todas as igrejas, mas eu estou falando que como muitas vezes você vai estar ali, cara, todo dia, é terça, é quarta, é quinta, né? Cultos maiores, cultos menores, você vai se desenvolvendo. Aí o ministro de louvor olha pro lado e fala assim, vamos tocar tal música. Você nunca ouviu aquela música. Aí você tem que se virar. Chega o ministro de louvor, é um tom, daí depois o outro chega 3 tons abaixo, acima. Exatamente. Aí na hora tem que trocar, fazer a conta de cabeça ali. E aí você vai crescendo. Vai desenvolver. Tem muita gente que não aguenta por ser talvez muito sistemático e não aceitar. Sim. Mas acaba sendo, igual você falou, uma escola, uma faculdade intensiva ali, né? Não digo nem... Porque está submetido a tudo isso, né? Ambientes e também o lado espiritual, né? Que tem culto, a gente que é músico, toca, que você tá ali, tá tudo certinho, mas não sai, não desenvolve, né? Então, ensina também a desenvolver esse lado da sensibilidade espiritual, né? Que a gente tá fazendo ali só música, né? A gente tá realmente adorando e acontece, né? Então, a igreja dá muito essa oportunidade para... Suporte total. Eu sempre falo que igreja é um lugar para você não frequentar. Igreja é um lugar para você pertencer. Essa aí vale anotar, hein? Igreja não é um lugar de... frequentar. A igreja é um lugar de pertencer. Né? Então, por quê? Porque na igreja você vai desenvolver habilidades. Vai desenvolver... Quando você pertence a algo... Não quando você frequenta alguma coisa, né? Mas quando você pertence. Poxa, eu pertenço né? Eu faço parte do UP. Então você que é jovem, adolescente, cara, é um prazer fazer parte, é um privilégio fazer parte de uma galera que vai te ajudar, né, a crescer, a se desenvolver, né? Porque às vezes você chega, né, na igreja, você acha que aquilo ali... Porque o que acontece hoje, pastorzão, o que acontece hoje é que nós estamos numa geração onde as pessoas vão ali consumir alguma coisa. Então, assim, eu vou no UP, eu vou no culto da manhã, eu vou no culto da noite, eu vou consumir a minha porção daquele momento. Mas, cara, você não está ali para consumir, simplesmente. Você está ali porque você pertence àquele lugar, você está ali para dar. Você trazer algo à mesa, né? Nós estamos aqui nesse formato porque tantas vezes eu cresci até compartilhando da mesma mesa que vocês, estar ali pouco tempo com o nosso pastor, com alguns líderes e compartilhando experiências, né? Então, o Upcast vem com esse propósito da gente trazer a nossa realidade, experiências do nosso dia a dia que a gente tem um encontro com Jesus, que muda a história das nossas vidas em algumas áreas que a gente às vezes vai deixando, vai largando. E como é que foi essa transição de músico para líder de jovens? Ou ali foi uma transição, vamos seguindo aqui, né? Pastor Marcelo, na época só Marcelo da guitarra, para Marcelo, líder de jovens. Essa história é muito interessante na minha vida, porque quem me conhece sabe que eu nunca quis liderar, como eu falei, né? Eu nunca quis
pregar, nunca quis fazer aquilo que eu faço hoje. Na verdade, eu queria só ficar ali com a minha... E eu vou te falar, se eu tivesse que escolher hoje, né? Você prefere pregar sábado à noite ou ficar ali na tua guitarrinha? Eu prefiro ficar na minha guitarrinha. Domingo de manhã, o que você quer fazer, Marcelo? Quer pregar? Você tem a escolha, tá? Eu ia ficar com a minha guitarrinha, né? Mas o que acontece? Eu comecei a entender algumas coisas, né? E é muito louco porque você vai caminhando com Jesus e à medida que você dá um passo com ele, né? Você vai entendendo algumas coisas. E eu comecei a entender que Deus queria algo a mais, né? Você perguntou sobre como foi assumir, né? Foi desafiador quando meu pai chegou para mim e falou assim: filho, eu quero que você assuma os jovens da nossa igreja, né? Do nada, estávamos num café da manhã, ele olhou para mim e falou assim: olha, esse ano agora vai ser com você. Eita. Cara, me deu 300 tipos de arrepio na espinha, né? Imagina você que nunca quis falar no microfone, você nunca quis pregar, você nunca quis, porque é uma responsabilidade. Você é líder vai né? falar não pro pastor? Pro pai? Vai falar, não tem como, né? Ó, filho, eu preciso de você e tal. E eu gostaria que você vai ser o novo líder. E a nossa igreja estava passando por um momento de transição, né? De liderança. E eu resolvi aceitar, né? E a partir do momento que eu aceitei, ali começou um processo, né? Do Marcelo simplesmente guitarrista para o Marcelo líder, né? Porque quando você é simplesmente um guitarrista que não quer, né? Um músico que não quer um comprometimento, é uma coisa. Mas a partir do momento que você vai para frente, né? A visão ela muda, o estilo muda, o falar com as pessoas muda. Você sabe muito bem, né? Aí eu comecei a entender, poxa vida, agora eu tô liderando. Eu preciso fazer com que isso aqui dê certo, né? Mas não pro meu, né, o meu ego, porque é a obra do Senhor e ela precisa acontecer, né? E aí ali foi realmente um passo muito importante. Eu comecei a fazer coisas que eu não imaginava que teria que fazer. Né? Isso inclui até a começar a falar no microfone. Né? Eu sei que tem muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes que estão nos ouvindo hoje ou vão nos ouvir, que ele tem esse bloqueio. Eu tinha muito bloqueio. Né? Bloqueio de falar em público, timidez. Né? Eu, por natureza, eu sou uma pessoa mais reservada. Quem me conhece sabe que eu sou alguém mais reservado. Se tiver uma roda de 10 pessoas, eu sou o que menos fala. Né? Mas eu sou muito observador, né? Ouço muito as pessoas. Então, de uma pessoa reservada, né? Eu realmente ter que fazer isso, e não só pelo fato de ser uma pessoa reservada, mas na época eu era muito tímido mesmo, timidez, né? Eu não queria falar, eu não queria ir para frente, eu não queria... E quando eu tive que assumir, eu precisei fazer, porque não tinha ninguém para fazer. Né? Então, quando eu comecei até mesmo a cantar, né? Falando aqui um pouquinho, porque não tinha ninguém para fazer. Né? E você, como líder, não tem ninguém para fazer, quem tem que fazer é você. Né? Então, começou aí, né? nesse momento, e aí a gente está falando aí de, sei lá, 2004, 2005, foi quando a gente começou realmente a ir e a fazer algumas coisas. Eu lembro que nessa época a gente tinha uma reunião, porque hoje a galera vive uma realidade diferente daquela que eu vivi no começo da liderança. Né? Então hoje é muito comum, 90% das igrejas tem um culto jovem. Né? Ou um culto de jovens, ou um culto para os jovens. Mas naquela época, pastor não queria abrir sábado, né, à noite para um monte de jovem ficar pulando na igreja. Jovem não traz recurso, né? Só dor de cabeça. Na verdade, assim, eu não sei se era uma cultura da nossa época. Acho que um conservadorismo, né? Digamos então, assim, o jeito de levar, porque a igreja veio transicionando, né? A cultura, o modo, até mesmo se vestir e ir para a igreja. O jovem gosta de ir para a igreja como? Com a roupa que ele vai no dia a dia. Então, era
era um abismo ali geracional que estava chegando na igreja, né? Sim, eu sou de uma época que distorção na igreja era coisa do diabo, Bateria. né? Então, assim, você tocar uma música mais pesada, cara, isso é do diabo. Você vai Rock. espantar rock. Cara, e quem me conhece sabe que rock, pô, é guitarrista, né? Então, quando eu assumi, né, ali a liderança, eu tive que quebrar alguns paradigmas que hoje, né, hoje é muito comum, é muito normal você fazer um culto com as luzes apagadas, por exemplo, né? Com LED, com telão, enfim. Eu lembro que na minha época, o pastor chegava assim e falava assim, não apague as luzes da igreja. Deus o livre. Deus o livre se você apagar as luzes da igreja. Já pensou? Se um jovem dá em cima de uma menina na hora do culto, com as luzes apagadas, né? Ou avance um sinal ali dentro da igreja, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja, a gente sabe, mas naquela época era tudo, né, mais difícil. Sim. Então, eu venho dessa época. Então, por exemplo, o nosso culto não era um sábado à noite, por exemplo. O nosso momento era sábado, 5 horas da tarde. Né? Que o nosso pastor ele chegou para mim e falou assim, para vocês realmente conquistarem o sábado à noite, eu preciso ver gente nesse sábado de tarde aqui, eu preciso que o trabalho dê fruto e dê resultado. Né? Aí o que eu comecei a fazer? Né? Comecei a fazer esse trabalho mesmo com eles. Então a gente reunia, começou ali com uma célula, era simplesmente uma reunião, daí de uma célula, né, a gente começou a fazer louvor, não tinha quem fizesse, né, porque as pessoas que faziam nessa época, cantavam nessa época, a gente veio de uma realidade de igreja pequena, né, hoje em algumas igrejas essa não é a realidade, tem 300 negros para cantar, 50 negros para tocar, né, e o que acontece? Eu venho de uma realidade onde tínhamos poucas pessoas para fazer. E aí, inclusive, as pessoas que faziam resolveram não fazer mais. Hoje eu entendo que era Deus, né, tratando, me preparando para realmente dar um passo a mais. O culto de jovens, né, a reunião de jovens é também, como a gente falou, uma grande escola, né? Total. Uma grande oportunidade que muitos, talvez por não se acharem capazes ou por... não vem dessa maneira, né? Mas é ali que começa. Creio que grandes pastores que estão hoje começaram no Ministério de Jovens, se desenvolvendo ali. Sim. As primeiras pregações, eu mesmo sou fruto, né, de Ministério de Jovens. Eu sou fruto, né, de sábado à tarde, de trazer uma palavra ali do sábado à tarde. Esse tempo era Rede Jovem, né? Não era rede ainda. Não era rede ainda. Não tínhamos células. Nome, não tínhamos células. Isso veio depois. Era a geração forte. Era não tínhamos, na verdade não tinha nem nome, né? É os jovens, o grupo de jovens da igreja, né? Então nós começamos ali a desenvolver um trabalho de reunir esse pessoal às 5 horas da tarde, que na verdade era uma reunião hoje a gente entende que era uma célula, mas na época a gente nem dava o nome de célula, a gente fazia uma reunião, né? Olha como a coisa vai desenvolvendo, né? Então nós fazíamos uma reunião e dessa reunião começou a chegar gente. E mais gente, poxa vida, de uma reunião a gente tem que fazer um formato culto agora, tem que ter um louvorzinho, tem que ter alguma coisa. Então nós começamos a desenvolver isso, né? Pessoas foram chegando, e aí teve um dia que eu cheguei pro pastor da igreja e falei, pastor, não tá dando mais, 5 horas da tarde, o pessoal quer um culto. Mas veja bem, né? Não dá, não, olha só, não, me dá um culto, que a gente vai fazer um trabalho com eles, precisamos disso. Estão com muito custo, né? Então hoje, quem é líder de jovens aí, quem é jovem, quem é adolescente, tem um culto para pertencer, cara, isso é maravilhoso, né? Então a gente vem de uma outra realidade. E aí aquilo foi crescendo de uma forma que ele não teve outra opção. Ele teve que abrir mão, né? E nós implantamos o culto, né? E aí, para esse culto, pessoas precisavam ser treinadas, pessoas precisavam ser preparadas para realizar esse culto. Foi aí que a gente começou a desenvolver um trabalho mesmo, né, de liderança ali. Eu sempre brinco com o pessoal que eu sou de uma geração que a gente ia, sei lá, cara, 8 horas da manhã para a igreja e saía 11 horas da noite no sábado, né? Eu confesso que hoje eu não vejo isso, né, nas igrejas, né?
ser que tenha, que aconteça, pode ser, mas eu não vejo. Mas antes era muito comum. Inclusive, esses dias eu estava conversando com outros pastores, né, jovens, de jovens, ou pastores também que hoje são pastores jovens e titulares. A conversa girou muito em cima disso. Cara, eu sou de uma época que eu ia de manhã pra igreja e só saía à noite. Daí o outro, eu também. Deu, cara, mas e aí na tua igreja hoje acontece isso? Não. Tipo, sabe? Como você vê que a geração é diferente. A igreja era de certa forma, tinha um cunho social ali. Era uma atividade para a cidade, né? Sim. O jovem passar o dia na igreja, ter atividade ali, seja Sim. jogando bola no pátio da igreja. Sim. Hoje, para o pai liberar, até por causa do aumento aí da criminalidade, enfim, é difícil, né? O pai está sempre se preocupando. Não que seja errado isso, mas a gente parece que a preocupação maior era estar junto, era estar na igreja. Exato. E hoje tem oportunidades, né? Claro que tem que estudar, tem tudo, mas não brilha mais no coração, né? Eu vejo a nossa dificuldade hoje, né? Como líderes de jovens, adolescentes, né? Como igreja, que a gente briga com muita coisa. Né? Essa era uma das perguntas que o pessoal mandou aqui, o pessoal do Upgrade. Qual que é o maior desafio? Qual foi o seu maior desafio? O nosso desafio, né? Nessa época, né? Eu vejo assim que, né? Trazendo um pouquinho daquilo que a gente já estava conversando aqui, o nosso grande desafio, ele não era só com os jovens, ele era também de certa forma com a liderança também, né? Porque ninguém entendia o que era um culto jovem, ninguém entendia. Eu lembro que eu tive que comprar, né, com os jovens e adolescentes da igreja as luzes para a gente colocar na igreja. Máquina de fumaça, você pegou essa época já daí, né? A gente teve que comprar... Cara, a gente tinha que se virar. Tipo assim, hoje, né, de certa forma, o jovem ele chega na igreja e a igreja já dá toda a estrutura e suporte, né? Naquela época era o contrário, né? A gente que tinha que chegar com tudo pronto e pedir, pelo amor de Deus, me deixa fazer isso aqui. Deixa eu usar. Né? Deixa eu usar. Então, assim, a gente teve uma certa dificuldade, né? Mas, cara, era muito bom. Era muito gostoso, né? Pertencer a isso. Era muito prazeroso. Eu lembro que, falando, né? A gente chegava 8 horas da manhã e chegou um momento que a gente chegava para orar, cara. Né? Não era só para bagunçar. Né? A gente chegava, a gente orava, a gente tinha um momento de oração, um momento de busca, um momento... Eu lembro que... E aí nós iríamos pro ensaio. Então, galera de teatro vai para uma sala. Galera de dança vai para outra sala, galera do louvor, né? Então, assim, tinha toda uma estrutura, né? Como grupo, para eles se desenvolverem, né? E eu lembro que era muito doido, cara, que a galera chegava meio atrasada, né? Às vezes chegava pro ensaio, o ensaio começava, digamos lá, 10 horas, mas a partir das 8 a gente tava na igreja orando. Né? Então, cheguei 10h15 pro ensaio. Você chegou 15 minutos atrasado aí, né? Então você vai orar pelo menos 15 minutos. Não sei se vocês lembram dessa época. Né? Então, só que o que isso gerava no coração? Um senso de compromisso. Hoje a gente faz isso aí, a pessoa não vai pro ensaio. Não vai. Eu não vou orar, não. 15 minutos. Não dá pra fazer isso. Então o que acontece? Você estava falando ali de abismo de gerações, né? A gente percebe isso, né? Hoje, por exemplo, a gente está competindo com muita gente, né? E o sistema ele é bruto, né? Tem muita atividade para o jovem, tem muita atividade para o adolescente. Cara, por que eu tenho que pertencer, né, ao Upgrade? Cara, eu tenho 1 milhão de coisas aqui para fazer. Né? Eu vou lá participar de uma célula, mas qual que é o propósito dessa célula? Qual que é o propósito daquilo que eu vou fazer? Então, existe uma dificuldade. Né? Então, naquela época, por exemplo, nós não tínhamos rede social. Era tudo cara, precisamos falar. A gente precisa ajustar, alinhar, né? Precisa resolver alguma coisa. Hoje o nosso celular ele já vira uma sala de reunião. Né? Você quer conversar com um jovem, com um adolescente, olha a facilidade que o líder tem, né? Você já manda o WhatsApp, cara, você já faz uma chamada de vídeo. Naquela época não tinha nada disso. Se eu precisasse falar com o jovem, cara, eu não encontrava o cara dia de semana. Eu tinha que esperar o final de semana para resolver uma situação, né? Ainda durante a semana já passou muita coisa. 1 milhão de coisas já na cabeça dele, do líder.
Então, a gente vem de uma dificuldade, né? Tínhamos uma dificuldade de comunicação, tínhamos uma dificuldade, né? Em relação até mesmo à liderança maior, mas sempre foi muito prazeroso fazer aquilo. Né? Então, como deve ser, na verdade, né? Quando você entende que Deus tem aquilo para sua vida, você vai não porque você tem que dar resultado para as pessoas, mas é porque você está vendo o fruto do teu trabalho. E a gente comentou ali, Pastor Marcelo, quando virou o Pastor Marcelo? Até então era líder. Como que foi a chave para virar pastor de jovens, então, seguindo o processo aí, o trilho? O pastor, o pastor ele veio quando eu entendi que não dava mais para correr de um chamado, né? do propósito, né? Então, assim, Deus ele sempre tem um propósito pra gente, né? Então, quando eu queria ser o melhor guitarrista do mundo, eu poderia até ser o melhor guitarrista do mundo, mas o propósito no meu coração, ele era diferente, mas eu queria ser o melhor por simples fato de ser o melhor. Eu nunca coloquei no coração, assim, eu quero ser o melhor guitarrista do mundo, porque sendo o melhor guitarrista do mundo, eu vou alcançar milhares de almas para Jesus. Nunca teve isso no meu coração, né? E aí a chavinha, né, ela começou a virar nesse sentido quando eu comecei a entender que cuidar de pessoas, né, cara, era a melhor coisa do mundo. Você ver jovens, adolescentes sendo transformados era muito mais prazeroso do que ficar 10 horas na guitarra. Era muito mais prazeroso do que você ministrar, né, para uma multidão de pessoas. Então eu sempre tive muito prazer em fazer a obra do Senhor, pregando, né, tocando, mas o meu maior prazer sempre foi, né, ver vidas transformadas. E quando eu entendi isso, eu acredito que aí começou a virar, né? Poxa vida, então Deus tem algo aqui nesse sentido, né? Deus realmente ele me chamou para fazer isso aqui, tem um propósito com isso aqui, não só pelo título, né? Mas por algo maior, não só porque meu avô é pastor, meu pai é pastor, meus tios, enfim, cara, por parte de avô, né, da minha mãe. Cara, meu avô abriu mais de 30 igrejas. Ele pegava a canoinha dele lá, o barquinho dele, ele ia para as ilhas abrir igreja, né? Mas por quê? Pro ego dele? Não, porque tinha vidas ali, almas, né? O meu avô, lá na segunda igreja, mesma coisa. Meu pai, né? Meu pai, em 1988, ele já havia ganho mais de 25 mil almas para Jesus. Meu Deus. Né? Então, assim... E eu não entendia isso. E quando eu comecei a entender, Deus começou a trabalhar no meu coração, né? No sentido de almas, no sentido de pessoas, no sentido de vidas, eu acredito que aí começou a virar alguma coisa dentro do meu coração. E eu comecei a aceitar mais um chamado e um propósito, né? Então hoje eu vejo que tudo que eu faço, ele precisa girar e tem que girar em torno de almas. Não importa se eu estou como corretor num lugar, não importa se eu estou como músico em algum lugar, como pastor em algum lugar, mas ele vai girar em torno de vidas, almas. Então, quando eu entendi isso, foi muito mais fácil aceitar, né, um título de pastor, um título já... Porque, para ser bem sincero com você, pastor João, eu nunca quis ser chamado de pastor. Porque para mim é um título, né? Tanto é que na Quadrangular, quem conhece um pouquinho na Quadrangular, a gente tem 3 categorias: obreiro, aspirante e ministro, né? Eu fui decidir ser um obreiro, que dá direito de você ser pastor, depois de, né, até de um bom tempo que eu já tinha aceitado até a ideia, porque aquilo ali era só mais um título. Né? Para você ser levado a aspirante, cara, acho que levou 10 anos. Já poderia ser levado há muito tempo. Né? Foi agora, na verdade, já em Campina Grande do Sul. Por quê? Porque no meu coração nunca foi o título. Né? E isso é muito interessante a gente compartilhar, porque às vezes as pessoas querem o título, querem ser chamadas, né? Não faço questão nenhuma. Eu acho que as pessoas pensam que o ministério só vai desenvolver depois do título. Exatamente. Exatamente. Depois de ter a credencial, depois de ter ali
Claro que Deus honra o período que você vai se dedicar àquilo, estudar, mas eu acho que o ser, entender o motivo, o propósito, né? Você falando ali, eu lembrei, também pegando um gancho, que você decidiu na época ir para o Instituto Teológico, o ITQ, conhecido por nós. Essa história é interessante. Porque o pastor daí falou, tá tendo uma galerinha legal. Essa história é interessante. Compartilha com a gente. Essa história é que, como a gente nunca quis ter esse título, mas dentro da instituição é importante ter o título também, né? Então, a gente vem de um ensinamento, né, que para você liderar um culto, você tem que ter a carteirinha, digamos assim, né? Você tem que ter, né, o aval, né, de uma, não é titularidade, mas você precisa ser realmente credenciado. Né? Então, assim, a gente vem de um ensinamento que, poxa, a oferta, quem faz é o credenciado. A gente vem de um ensinamento, né, abertura de culto, fechamento, bênção apostólica. Na verdade, sim, a gente vinha de uma época assim. Uhum. Então, assim, talvez, né, hoje é uma outra geração e hoje é um pouquinho diferente. Mas na minha época, né, só abria e fechava culto quem fosse credenciado, né? Uhum. Só liderava um culto se tivesse o nome de pastor, né? Nome de pastor. Então, assim, e a gente vem de uma época que ninguém queria frequentar o sábado à noite dos pastores da nossa igreja. É o dia de descanso. Era o dia, exatamente. Então, assim, e aí eu já estava naquele coração, né? Deus já tinha plantado no meu coração, né? De fazer o ITQ, né? Para quem não sabe, né? Provavelmente tem pessoas de outras igrejas aí nos assistindo, mas a igreja quadrangular, para você ser pastor, tem uma porta de entrada, que é o Instituto Teológico Quadrangular, né? Então, o ITQ pra gente é a porta de entrada, né? Para você trilhar o ministério pastoral. Então, quando chegou digamos assim, o direcionamento do nosso pastor, falou assim, olha, não tem ninguém para fazer, e agora, vamos tirar o culto? Deu, não, pode deixar então que eu vou pro ITQ. Né? Então, como eu vejo hoje, né? Parece que tudo que aconteceu foi Deus direcionando, né? Sim. Você não quer ser, mas tem um povo aí que está sobre a sua responsabilidade e eu tenho esse chamado para você e a coisa está estreitando para você fazer isso. Eu me vejo muito em Jonas, né? Que Deus fala para ele, vai para um lugar, daí você pega e você vai para outro lugar completamente oposto, né? Deus fala, vai para Nínive, e ele vai para outro lado, né? Sobe, ele desce. Sim. Então, sempre as vontades opostas do Senhor. E quantas vezes as pessoas estão hoje na vontade oposta, né, do Senhor? Deus fala para você, olha, é isso que eu tenho para tua vida. E a pessoa fala assim, poxa, mas o que eu quero para minha vida é outra coisa. Então eu me via muito nisso. Até que, isso é interessante falar, Tiagão, porque, cara, quando Deus tem um chamado para você, quando Deus tem um propósito para você, cara, não corra. Não corra, porque você vai dar murro em ponta de faca. Parece que assim, mas parece que então Deus, eu não tenho escolha. Não é isso. É que não existe nada melhor do que você estar debaixo do propósito do Senhor. Então, quando você não está debaixo do propósito do Senhor, as coisas começam a sair do controle. Né? Porque o melhor lugar, o lugar mais seguro é você debaixo do propósito do Senhor. Quer ter dinheiro? Cara, esteja debaixo do propósito do Senhor. Quer estar bem com a tua família? Esteja debaixo do propósito do Senhor. Eu sempre falo, pessoal, porque aí você vai para outro lado, né? Não é aquilo que Deus tem para você. Então as coisas começam a sair do controle. Você vai abrir uma empresa, cara, não vai dar certo. Você vai fazer, né? Vai vender, vai comprar, vai fazer qualquer coisa. Muitas vezes, pela força do teu braço, você pode chegar até um determinado momento. Mas dali pra frente, meu irmão, não tente. E eu acho que passa por um crivo também, que você passou, a gente passa, de obediência, né? Sim. Aos nossos pastores, no caso, no nosso pastor aqui, estamos falando, né? Existia uma autoridade que talvez ao nosso jeitinho brasileiro, falar, mas então vamos colocar outra pessoa, vamos dar um jeitinho. Hoje eu vejo as pessoas tentando, e com bons argumentos, né? Para você precisa de um pastor aqui, e a gente acha 1000 desculpas para fugir do propósito. E sim, Deus estava o quê? Afunilando. Deus tinha um propósito. Pastor Marcelo é pastor. E como que eu vou fazer isso? Agora afunilou aqui. Exatamente. Afunilou e Deus... E ele estava
a vontade e o desejo de Deus hoje, a gente olhando para trás, era que Marcelo aceitasse esse desafio, né? Então, Deus usou essa estrutura, essa liderança para te levar para o propósito que ele tem para sua vida. E que muitas vezes nós, geração, não entendemos, né? Mas por quê? Não faz sentido, né? A gente tem bons argumentos para aquilo. E Deus sempre vai nos levar para sendo a vontade dele, né? Exatamente. E é o que eu falo pro pessoal, né? Muitas vezes a gente quer cumprir o nosso propósito. Qual que era, né, a nossa vontade? Né? Mas tem uma mensagem que muitas vezes eu até já preguei na nossa igreja, vontades opostas, né? Então, a minha vontade era ser o melhor guitarrista do mundo, mas a vontade do Senhor não era essa. Né? Então, assim, mas pastor, então como eu faço para entender, né, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, né? Eu sempre dou a explicação, né? Sempre tem uma passagem muito conhecida que eu gosto muito que vai falar sobre o sonhador mor, né? Então, a palavra do Senhor vai falar que Deus ele sempre tem um propósito pré-estabelecido para a gente. Então, o que José estava fazendo, né? Ele estava lá com seus pais e aí os seus irmãos não entenderam, né? E na cabecinha dele, talvez tivesse assim, poxa vida, mas eu tô indo para um lugar, né? Falando com pessoas, fazendo coisas, né? E o que Deus tem para minha vida? Parece que as coisas vão dando errado, né? Só que Deus ele sempre, né? No caso dele, Deus ele sempre foi empurrando para o propósito, mesmo sem entender. Então, por exemplo, né? Deus me empurrou para um propósito que naquela época eu não entendia, né? Mesmo, né? Sem entender. O tempo que eu fiquei estudando, o tempo que eu realmente me relacionei com pessoas, as dificuldades, né? Só que o que acontece, pastor Tiago? Quando a gente entende o propósito do Senhor, né, a gente sofre menos, né? A gente não passa por coisas que, né, passaríamos. Então, se eu tivesse que dar um conselho, né, para os jovens, né, para os adolescentes, né, cara, a palavra de Deus diz assim, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Você vai fazer qualquer coisa, se não tiver bom, perfeito e agradável, presta atenção. Né? Eu vou comprar um carro. Né? Eu vou comprar um carro e vou parcelar em 72 vezes de R$ 1.300. Cara, tá bom para você esse valor? Tá perfeito esse valor? É só um exemplo, parece um exemplo bobo. Tá agradável essa prestação para você? Cara, não tá. Se não fechou a conta, provavelmente não é a vontade do Senhor. Né? Então, assim, como eu posso descobrir a vontade do Senhor? A palavra de Deus ela vai nos ensinando. Né? Talvez hoje, né, a pessoa não entenda, talvez hoje o jovem, o adolescente, né, mas continua, cara, continua, né, Senhor. Então uma oração que eu não fazia era essa, Senhor, qual que é a tua boa, perfeita e agradável vontade? Qual que é o teu propósito para minha vida? Hoje eu já faço, porque é o que eu aprendi. Tanto correr e dar murro em ponta de faca. E às vezes o jovem tem que fazer isso, o adolescente tem que fazer isso. E falando em propósito, como surgiu... Você talvez chegou até aqui porque você conhece o pastor Marcelo do Entrega Total. Sim. Como que surgiu o Entrega Total em meio a toda essa correria de igreja, filho de pastor e líder de jovens? O Entrega Total, eu sempre falo que o Entrega foi um presente que Deus nos deu, né? Mas o Entrega Total ele surgiu no momento de necessidade da nossa igreja local. Né? Sempre voltando para essa... Sempre, gente... Sempre priorize o teu campo de lentilha. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é músico, você que é pastor, porque às vezes o pastor, eu tenho um chamado e eu quero ir para as nações. Cara, prioriza a tua igreja local. Eu vejo muito, pegando um gancho disso daí, adolescentes queimando por Jesus, assim, de espalhar o amor, querem sair às ruas, mas às vezes não conseguem trazer uma pessoa para a igreja, né? Sim. Não consegue ver a oportunidade que Deus está dando na igreja. Né? Hoje a gente está numa missão, estamos orando muito nesse sentido, estamos falando aqui do Upcast da nossa igreja, né? Do Upgrade, de como a gente fomentar que tem grandes oportunidades dos missionários nascerem fazendo isso no campo de lentilha. Sim. Dele. A pessoa não vê a oportunidade que está ali no culto, sentado ao lado de uma pessoa
talvez desviada, mas ela quer ganhar lá fora. Ela quer ganhar maiores campos e está deixando a sua casa ali de lado, né? Músicos, eu quero fazer uma banda aqui, mas estou deixando o meu local aqui não está crescendo. O que eu posso fazer para isso? Tem uma passagem na Bíblia que fala que Samar, né? Ele estava do lado de Davi e um dia o exército inimigo ele tentou roubar, né, as terras, roubar o campo de lentilha. E a palavra de Deus vai falar que Samar ele se posiciona no meio da terra e ele fala: essa aqui é a minha terra e ninguém vai tomar conta. Ninguém, né, vai roubar aquilo que é meu. Ninguém, né, vai se apropriar daquilo que Deus nos deu, né? E isso traz uma chave interessante para nossa realidade, que a gente como jovem, adolescente, cara, a nossa igreja é o nosso campo de lentilha. Então, o nosso ministério, o Upgrade, o Café com Deus, seja qual for a tua igreja, aquele ali é o teu campo de lentilha. Muitas vezes o que acontece? A gente acha que a grama do vizinho é muito maior do que a nossa e mais verdinha do que a nossa, melhor do que a nossa, essa é a verdade. E aí o que nós fazemos? A nossa grama, ela tá gigante. E aí nós vamos lá aparar a grama do vizinho. Né? Não, cara, vai aparar a tua grama primeiro. Né? O Entrega Total, respondendo sua pergunta, ele surgiu baseado nessa ideia. A nossa igreja, ela precisava, o grupo de jovens da nossa igreja, adolescentes, precisava de alguém que fizesse. Né? E nós realmente levantamos um ministério de louvor que era ali dos jovens da igreja. Né? Por quê? Porque nós íamos... Quem é da Quadrangular sabe que a Quadrangular faz muito encontrão. Não sei hoje, né? Mas na minha época era, cara, direto. Encontrão. O que é encontrão? Você reunia as igrejas da tua cidade, as igrejas da tua região. Então, o que acontece? Então, a nossa igreja, ela era convidada, né, para ministrar muitas vezes o louvor nesses encontrões. E era muito comum o pessoal chegar assim: olha, agora vamos convidar o grupo de louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular lá do Rebouças. Né? E aí começou assim, aquilo começou a me incomodar, a bem da verdade. Né? E aí o que eu pensei? Poxa, a gente tem que ter um ministério aqui, né? Um nome, ou alguma coisa assim. Né? E aí foi aí que Deus nos deu primeiro a direção da rede, né, na época. Né? Quem é do tempo da rede aí vai lembrar sobre isso. Vai lembrar que o pessoal, eles trouxeram o nome, até mesmo do nosso grupo de jovens na época. Isso é uma história interessante até o pessoal saber, porque a gente precisava, a coisa foi tomando uma proporção, né? Porque hoje é comum, né? Hoje é mais comum, digamos assim, você já começar com um grupo de jovens dando um nome, né? A gente tem ali o Upgrade, mas naquela época não era comum esse tipo de coisa. Então naquela época era o grupo de jovens da igreja, né? Não tinha aquela coisa assim de, poxa, esse aqui é o nosso ministério, vamos dar um nome, vamos dar um norte, vamos dar um direcionamento. E naquela época eu comecei a entender que precisava ter isso, né? Então, o que eu falei? Pessoal, precisamos de um nome, né? E aí eu joguei para eles. Por quê? Mais ou menos isso? Isso foi 2006. Isso foi em 2006. Porque eu assumi em 2005, né? E aí em 2006 nós já viemos com o culto. E aí já começamos, o negócio já começou a tomar uma proporção e a gente já começou a sentir essa necessidade. Sei lá, tem que fazer cálculo aí agora, quantos anos? Vai para quase 20 anos aí. O que acontece? Lembra que eu falei que igreja é um lugar não para você frequentar, mas pertencer? Então, assim, jogamos para eles. Então é muito interessante quando eles fazem parte. Eu estava nesse eles. Eu estava nesse processo já. É muito importante, eu entendi desde daquela época que são eles que fazem, né, acontecer. Não é o Marcelo, não é o Thiago, não é, né, o fulano, o ciclano. É eles, né? Porque é o todo. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha, né, no todo. Deus nunca falou para alguém, né, olha, eu vou te usar. Não, é você e a tua família, você e a tua geração. Então, Deus é um Deus geracional.
Né? Então, às vezes o que acontece é que a pessoa ela toma para ela, né? E aí o que eu fiz nessa época? Gente, vocês fazem parte. Então eu quero que vocês deem o nome do nosso grupo. Vocês vão dar o nome. Então a semana que vem, liçãozinha de casa, todo mundo vai trazer um nome aqui. Né? E apareceu de tudo. Grupo de jovens, né? Rede, naquela época era rede, né? Rede da pau no diabo, rede elétrica, rede elétrica eu curtia, hein? Aí na época era rede alcance, era não sei o quê. Rede ativa já tinha, mas a gente... Já, E aí eu lembro que alguém chegou com o rede entrega, né? Na época. E eu sei que nós ficamos entre 3 nomes naquela semana. Né? Passaram alguns dias ali, nós ficamos com aqueles 3 nomes. E fizemos uma votação entre eles. Gente, nós temos aqui a rede alcance, na época era a rede entrega e era a rede elétrica. Rede elétrica. Né? Eram esses 3 nomes. E aí votação, cara. Votação. Já tinha uma galera na hora do culto. Na hora do culto a gente votando ali no nome do nosso ministério, né? E aí eu lembro que todo mundo já havia votado e estava empatado. Eu lembro que estava entre rede alcance e rede entrega. E aí todo mundo tá ali e, poxa vida, e agora? Empatou. Todo mundo já votou? Todo mundo aqui no salão, todo mundo já votou. E de repente sai minha irmã lá do banheiro. Né? A Mihaela, pra quem não conhece. Aí a minha irmã sai do banheiro assim, né? O jeitão Mihaela de ser. Né? Todo mundo lá. Miha, você já votou? Não, eu não votei ainda. Então vota aqui. E ela foi o voto decisivo, assim, né? Daí entre um e outro, ela entrega. Então ficou, né? 2006, rede entrega. E naquela época, começamos a trabalhar esse nome, né? Entrega, rede entrega. E no ano seguinte, nós fizemos um retiro de carnaval. Né? O retiro de carnaval, e o tema do retiro foi entrega total. Lembra desse retiro, né? E aí, nesse retiro, foi bem numa época assim que a banda dos jovens da igreja já estava assim fazendo um bom trabalho. Né? Nós tínhamos as nossas músicas, isso é muito legal até para os jovens aí das igrejas, os adolescentes. Cara, se Deus te der algo, explora aquilo ali, no melhor sentido da palavra, né? Eu tenho certeza que se você cavocar aí, você que é líder de jovens, tem jovem aí com canções sensacionais aí na tua igreja, né? No Upgrade, mesma coisa. Aí eu lembro que nós tínhamos um menino chamado Rafael Espíndola, lembra dele ou não? Sim. Aí um dia o Espíndola chegou pra gente e falou assim, tô com uma música aqui. Quando eu ouvi aquela música, falei, cara, essa música tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o grupo, tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo, né? Porque o que a gente faz como líder de jovens, muitas vezes? A gente não explora aquilo, né? O potencial dos nossos liderados, né? E aí o que eu vi? Eu vi um potencial de um compositor que tava ali, cara, debaixo dos meus olhos, né? Eu falei, Rafael, eu vou começar a tocar essa música aqui. Você deixa? Pode? Pelo amor de Deus, a música é nossa. Né? Lembra do nosso, do todo? E eu lembro que isso foi um gatilho tão especial, porque eles começaram a tocar, né? A cantar as músicas deles. Né? E aí a gente tocava essa música que era deles. Olha que maluco isso. E aí eu lembro que nessa época do retiro, a banda, né, dos jovens da igreja já estava numa caminhada, porque aquele ano a gente veio desenvolvendo os ensaios e tal. E a gente queria um nome para a banda, um nome para o grupo, mas para o grupo deles. A ideia nunca foi do Marcelo. Né? Aquilo que eu conversava essa semana, né? Quando a gente vai fazer algo, né? Vamos fazer para eles, para nossa igreja, vamos fazer para o nosso campo de lentilha, porque quando é para eles, quando é para o povo, quando é para a geração, há um cuidado especial, até mesmo do lado, né, da parte de Deus. E aí eu lembro que estava escrito assim bem grande, assim uma frase, né? Uma faixa na chácara que dizia assim: bem-vindos ao retiro entrega total. Cara, eu lembro como se fosse hoje, até o lugar onde estava aquela faixa, né? E foi bem na época que a gente estava pedindo um nome para Deus, né? Para o ministério de louvor. E aí eu olhei e falei, cara, tá aí o nome.
Entrega total, entrega total, entrega total. E aquilo foi soando no meu ouvido, né? E no ouvido da galera, assim, de uma forma diferente. Daí o que eu fiz? Falei, cara, mas será que já não existe? Porque é um nome tão bonito, né? Acho que já existe, não pode ser. E aí eu fiz uma pesquisa a nível de Brasil, né? Procurei uma empresa para registrar o nome. Pagamos para fazer uma varredura, né, para ver se já existia esse nome, e aí, para nossa grata surpresa, não existia ninguém com esse nome, não existia ninguém que havia registrado esse nome. E aí eu lembro que o retiro foi em fevereiro. Em abril eu estava entrando com o pedido de registro, né, daquele ano. E desde então, o que nós fazíamos? A banda Entrega Total era uma banda dos jovens da igreja. Talvez alguém pode me conhecer pelo Entrega Total, pode pensar, tua banda, a banda do Marcelo, né? A banda do Matheus, do Fabrício, da Renata. Não, a banda era da igreja, era do ministério. Surgiu ali. Né? Surgiu ali, para eles, né? E aí, o que nós fizemos, né? Fizemos realmente algo para eles. Quando nós gravamos o nosso CD, talvez aí a galera nem saiba o que é isso, né? Quando nós gravamos o nosso primeiro CD era para eles, né? Para eles evangelizarem os amigos deles. Então, gente, a partir de agora vocês vão ter um CDzinho aí para vocês evangelizarem os amigos de vocês. E aí eu lembro que daí a banda começou a fazer um burburinho. E aí eu cheguei pro meu pai, na época o pastor da igreja, e falei, o pessoal tá convidando a gente. Até porque eu não me recordo de outras, pelo menos locais assim, que tinham para ministrar para jovens. A gente tinha famosos, né? Sim. E era impossível chamar, né? Sim. Talvez alguns amigos de outras igrejas que vinham fazer o louvor, mas não existiam opções, né? Era bem interessante, assim, porque na época a gente fazia o que a galera faz hoje. Né? Então eu lembro que todo mundo fazia o pula-pula. E eu sempre gostei do pula-pula. Mas eu sempre gostei da ministração, da chapação, que a gente gosta de brincar. Worship né? Hoje, né? Hoje é worship, né? Então era muito interessante, porque a gente chegava nos lugares, então a gente fazia aquele pula-pula e a gente transicionava de uma forma que as pessoas não sentiam. E quando elas percebiam, cara, tá todo mundo chorando e na presença do Senhor e chapadaço, né? Era o famoso worship já em 2006, 2007, 2008, né? Isso veio girar como um estilo musical agora, né? Sei lá, nos últimos anos. Mas a gente já fazia aquilo. Talvez por isso, né, começou a muitas igrejas querendo convidar. Vamos chamar o grupo lá do louvor né, do Rebouças, o pessoal da entrega e tal. E aí o que aconteceu? Eu lembro que nessa época, a gente tá falando, né? Estamos dando toda essa volta, mas a gente tá falando de Campo de Lentilha, né? Eu lembro que nessa época, o pastor da nossa igreja falou assim, olha, vocês têm a banda aí, porque eu fui falar para ele, olha, o pessoal tá querendo que a gente vá tocar em outros lugares. Daí ele falou assim, filho, vocês podem sair uma vez por mês. Não sei se você lembra disso. Mês, né? Uma vez por mês. E geralmente, banda jovem, né? É sábado, culto jovem, né? Até então. E eu lembro que nós começamos a sair uma vez por mês, aí de repente 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. E cara, eu lembro que teve um ano que daí eu já tava puxando você, a Yandra, enfim, para caminhar com a gente. Só que antes disso é importante eu falar que toda vez que o telefone tocava, eu sempre olhava para nossa igreja. Posso sair? Como é que tá a agenda da nossa igreja? Tem quem faça? Né? E aí eu olhava a nossa agenda, não, dá para sair, ó. Dá para ser. Então, nesse sábado dá, nesse não dá. Então, começamos assim, um sábado, 2 sábados. E aí, a importância de nós desenvolvermos, né, uma liderança do fazer discípulo. Aí eu lembro que não só essa banda, mas nós formamos outras bandas. Né? Então essa saía quando precisava sair e outras ficavam ali para suprir o nosso campo de lentilha. E aí o que acontece? Eu lembro de um ano
que a cada 3 meses eu pisava um sábado no nosso culto. Eu não lembro, não sei se você lembra disso. E quem que segurava a bronca? O Thiagão, né? E Andra. Tinha uma equipe boa, né? Tinha uma equipe, né? Então, o que acontece? Aí surgiu o Entrega Total, né? E aí do Entrega, cara, a gente dá um papo aí para 2 horas, né? Nem sei quanto tempo a gente já tá falando. Mas o Entrega Total, ele surgiu numa necessidade, assim, né? E quantas vezes, né, a pessoa é líder, a pessoa é um jovem, é um adolescente, e qual que é a necessidade da tua igreja? Às vezes Deus quer te usar ali, naquele momento, né? Deus quer te usar, poxa, tá faltando aqui, né, sei lá, uma equipe de mídia, poxa, você tem teu celular aí, cara, vai lá, entendeu? Seja o que eu sabia fazer na época era tocar, então foi a necessidade, né? Sim. E eu acho que o que fica de lição pra gente aí é o fato de que Deus não faz nada por acaso. Eu vejo muitas pessoas têm um ministério brilhante e usam a desculpa assim, mas eu não tenho ninguém para deixar no meu lugar. Quando na verdade às vezes nos falta esse feeling que você teve, tipo, se preocupar com o campo de lentilha, preparar pessoas. Se Deus realmente tem um ministério itinerante, tem um ministério de abençoar outras igrejas, cidades, assim como Entrega rodou até mesmo o Brasil, aí teve convite para fora, e Deus não ia fazer isso se não tivesse pessoas ali para dar o suporte, para carregar tudo isso, né? Deus não faz nada por acaso. Então fica, eu acho que de ensinamento para a gente, fica de conselho de nós realmente focarmos na nossa igreja, prepararmos pessoas, cuidarmos de pessoas que Deus vai dar o suporte, né? Para o futuro ministério que for. E Entrega Total, para quem não sabe, hoje, recentemente a gente perguntou no nosso culto lá, né? Nós temos uma geração muito forte de adolescentes ali que chegaram, tivemos 2 anos, quase 3 anos de pandemia, que chegaram na igreja e não conheciam Entrega Total, né? E a gente fala assim, não, isso aqui é da nossa igreja, do nosso ministério do pastor Marcelo, do Mateus, isso aqui é nosso. E a proporção que isso levou, né? Vocês ministraram para Marcha para Jesus, sim, ministraram em estádio, como é que foi essa o entrega, e aí Deus começou a levar, né, o Entrega, a banda local da igreja, para lugares mais altos. Essa é a verdade, né? Então ali do grupo de sábado à noite, nós começamos a ministrar, né, em conferências, em Marcha para Jesus, começamos a ministrar para pastores também, que é o caso de, né, fomos em 2 ou 3 convenções também ministrar para pastores, da Quadrangular. E aí o que acontece? A gente viu que foi uma época, né, eu acredito, que tinha um propósito pré-estabelecido para aquele momento, e começamos a ministrar mesmo, né? Marcha para Jesus, chegamos a ministrar para, cara, o último cálculo que me passaram, né, que uma das Marchas para Jesus que a gente ministrou tinha 320 mil pessoas. Né? Eu acredito, né? Eu não sei como eles fazem esses cálculos também, né? Como é que alguém vai contar 320 mil pessoas? Mas eles fazem, né? Por metro quadrado, enfim, pegam a imagem de cima. Mas a última vez que eu conversei com uma pessoa, falou: você lembra daquela marcha? Lembro. Aquela que vocês tocaram? Lembro. Então, deu 320 mil pessoas. Falei, cara, eu não tinha ideia. Né? Então, o que acontece, né? Olha o que Deus faz de alguém tímido, de alguém que, né, não quer nada, de alguém que não entende o propósito do Senhor, né? De repente você está tocando, né, numa reunião de jovens ali 5 horas da tarde, de repente você vai entendendo, né, o que Deus tem para sua vida, e aí você se depara com uma multidão na tua frente, né? Mas como que chega nesse processo? Como que faz isso? Então foi um momento da nossa vida que a gente viveu. O Entrega hoje ele está off, né? Porque a gente entende que existem ciclos, né? E existem momentos estabelecidos para as coisas. Se você me perguntar, como é que tá e os planos pro Entrega Total, eu falo, tá na mão do Senhor. A hora que ele falar abre a agenda, né, a gente vai abrir a agenda. Se ele falar não abra, a gente não vai abrir. Por quê? Porque o fato da gente ter deixado o Entrega off é justamente por conta do campo de lentilha. Voltou pro propósito original. Exatamente, né? Surgiu, né? Porque quando nós, né, para quem conhece um pouquinho a história, quando nós assumimos aí o ministério do meu pai, né, assumimos a Campina Grande do Sul,
nós precisamos fechar a agenda, né? Porque eu não podia sair, tinha que estar ali sábado à noite, né? Cuidando, né, dos jovens, dos adolescentes, da igreja também. Então muitas vezes ela vem aqui ministrar domingo, cara, não posso. Estou na minha igreja está precisando de mim agora, né? Os meus jovens estão precisando agora, né? Então, assim, foi por um propósito. Então, o entrega, eu digo assim que o entrega é um presente de Deus na minha vida, né? Que Deus nos deu, né? Deus deu por um propósito, nos levou para lugares bem altos. Nós já ministramos para muita gente, né? No sentido de cidades, no sentido de estados, no sentido de estrada mesmo, né? Tinha semanas que a gente saía quinta, sexta-feira, só voltava domingo, né? A van, né? Já aconteceu perrengue na estrada? Já aconteceu vários, né? Já aconteceu desde livramentos, né? De você estar ali na van ali, cara, quando você vê assim, tem um carro se aproximando, você dá aquele berro assim e o motorista acorda, né? Então já aconteceu algumas coisas assim, já aconteceu da gente chegar na igreja e sujar toda a igreja. Quem será que foi? Então já aconteceu muitos perrengues, né? Lembrando de um assim, né? Que a gente cheguei numa igreja muito bonita, muito agradável, aí de repente aquele cheiro assim de... Sabe quando você pisa em alguma coisa estranha? De repente aquele cheiro, cara. Daí, meu Deus, mas esse negócio aqui tá esquisito. Aquele de gato. Aquele é de gato, é o mais fedido. Né? E a igreja, cara, linda. Impecável. O carpezinho, assim, né? Aquela coisa linda, assim. E aí, de repente, eu sei que eu fui na bateria, cara. Aquele cheiro. Eu falei, Mateus do céu, cara. Daí, mas aquele cheiro me acompanhava, cara. Eu ia lá perto do Fabrício, tava aquele cheiro, eu ia lá, não sei o que, aquele cheiro. De repente eu comecei a ver os diáconos da igreja com balde, né? E um pouquinho de água, pano, e esfregando o chão da igreja. Eu falei, cara, eu não acredito quem foi o abençoado, o infeliz que pisou no negócio do gato, né? Cara, quando eu olhei o meu eu tinha feito isso e tinha caminhado por toda a igreja, né? Então esse tipo de coisa, esses perrengues, né? Acontecia, né? Aí, teve uma vez que a gente foi ministrar, né? Era para ser 1 hora de ministração e durou 4h30 a ministração. Aí o Espírito Santo descendo e tal, daqui a pouco eu olho pra bateria, Mateus desesperado, assim, cara, mexendo na perna, assim, banana, pedindo banana porque tava com cãibra, né? Então umas coisas assim que a gente passou, né? Algumas coisas vêm na memória, né? O dia que a gente chegou atrasado num evento que tava todo mundo esperando a banda, mas a gente chegou atrasado por quê? Porque furou o pneu, né, da van e a gente teve que ficar na estrada, né? E aí, depois que furou o pneu, estragou a van, né? E aí a gente teve que esperar uma outra van chegar, né? E aí quando nós chegamos no evento, e aí a gente tinha um tecladista, ela tem, né, o Wilton, né? O Wiltinho sempre foi do som e tal. Aí a gente chegou uma vez na igreja, cara, atrasado no retiro. E aí o Wilton vai lá, ele tira todos os cabos da... Você tava nesse aí, né? Esse eu tava. A gente tira todos os cabos, desmontou o som inteiro do retiro. Tá tudo errado. Não, isso aqui tá tudo errado, não vamos tocar assim, não vamos tocar. Ah, o som é o cartão de visita da banda. vamos melhorar isso aqui, né? Daí, cara... Mexe em caixa. E os irmãos, né, estavam ali no retiro, não só os irmãos do retiro, mas o pessoal saiu de casa também, acabou o culto lá em outro lugar, os caras vieram, e aí todo mundo assim, olhando a gente, esperando montar o som. Eu falei, Wilton, não faz isso, cara, pelo amor de Deus. Corre. Aí o que acontece? São coisas que vão acontecendo que também... Nesse dia o Wilton me colocou de guardião da mesa. Cara, não deixa ninguém mexer aqui, porque os caras mexem. Não sei que o irmão é tribulado da não mesa. Deixa o cara mexer. Meu Deus. Eu lembro disso, cara. Então com entrega a gente já passou por várias coisas. Mas eu acho que com certeza teve também os momentos marcantes de ministração que você... Teve. Um dos momentos com entrega total, um dos momentos mais marcantes foi num retiro,
Porque a gente saía para ministrar, e como nós éramos uma banda da nossa igreja, nunca foi a banda do Marcelo, a banda do Mateus, sempre foi a banda da igreja, né? Provavelmente você não vai lembrar disso, mas a gente, nas primeiras agendas e nos primeiros anos, nós saíamos e trazíamos um relatório de tudo aquilo que a gente havia feito. Né? A gente passava para a liderança, a gente passava para os pastores, nessa aqui a gente ganhou 5 almas, nessa nós ganhamos 12, nessa foi assim, ministramos em tal lugar, em tal lugar. Então, por conta disso, eu sempre fiz o convite para a salvação. Né? Sempre. Todas as vezes que eu ministro, o dia que eu não faço, porque pode ser que aconteça, né? Já aconteceu algumas vezes, eu fico mal, né? Porque eu acredito que a gente está ali com um propósito. Então teve uma vez que me marcou, que eu sempre fazia o convite, olhava pro lado, Fabrício, conta aí. Tem quantas pessoas aqui na frente? Anota aí. Daí eu lembro que a gente ministrou, mas assim, o céu, né, desceu naquela manhã, foi um domingo de manhã. E aí eu olhei pro Fabrício, né, depois de ter feito o convite para salvação, olhei para ele assim, falei, Fabrício, conta aí quantas pessoas estão aqui na frente. Daí ele chegou no meu ouvido e falou assim, você tá maluco? Não tem como contar, tá todo mundo aqui na frente, até a liderança tá aqui na frente. E aí, sem brincadeira, pastorzão, nós estávamos num evento onde tinha umas 550, 600 pessoas, né? E aí todas as pessoas vieram pra frente para se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus. Isso marcou, né? Mas o que acontece? É só esse aí marcou? Só esse momento? Teve vários, mas os momentos que mais me marcaram foram esses momentos. Foram momentos que nós fomos tocar na Marcha para Jesus. A primeira vez que eu toquei, eu falei da Marcha para Jesus com 300 mil pessoas, mas a primeira marcha que eu fui tocar para Jesus, né, que a gente foi tocar como entrega, deixaram a gente por último, né? E só tinha os garis ali, limpando, e a gente tava lá tocando, né? E eu fiz o convite para salvação para os garis, né? E eles levantaram as mãos, né, pra aceitar Jesus. Então assim, você pode tocar 3, 4 músicas aí agora e tal. Eu toquei uma e fiz o convite pra salvação. E aí você vê assim, passou milhares de pessoas aqui, mas fechou com salvação. Ninguém tinha feito, né? Então essas coisas assim foram os momentos que mais me marcaram, né? Teve momentos, né, de Deus fazer tantas coisas, milagres, mas eu acredito que para mim, depois de um certo tempo, a gente vai criando uma maturidade, você percebe que não existe nada melhor do que você ganhar almas para Jesus. Posso tomar um café enquanto você fala? Pode falar. Pode tomar. Bom, dentro de tudo isso, igual o pastor Marcelo falou, pra gente trazer o Entrega. Olha aí, falar bora. só sobre o Entrega. Tem chão, tem história para contar de composições, músicas que surgiram desse ministério, que estão aí, marcaram a minha geração, né? Eu cresci com essas músicas, eu vi o quanto era uma verdade aquilo que vocês estavam... Saiu de vocês aquilo, saiu da inspiração do que Deus estava fazendo na estrada, Deus estava fazendo ali na Rede Entrega. Amém. E recentemente, como que está as composições aí no seu coração? Eu sei que a mais recente nós vivemos... ali com a música Céus Abertos. Sim. Eu não sei se você poderia bora compartilhar lá com a gente. Bora. Ou até mesmo, sei que tem um violão aí preparado. Bora. Como é que foi isso? Eu acho que esse rio tem um não... violãozinho aqui. Esse rio de composições, ele não cessou, né? Tá de aqui, música. Violãozinho. O que acontece? As composições, eu até falando um pouquinho sobre isso, as composições eu descobri que tinha verdades, aquilo que você falou, tinha verdades dentro do meu coração que precisavam ser né, transmitidas. Eu não acho errado a gente cantar as músicas, né, de bandas, né, a banda do momento, mas lembra que eu falei? Lá no teu grupo, cara, tem gente que compõe. Né? Lá na tua célula... explora isso no melhor sentido da palavra, né? E as composições, né, elas começaram, né, na minha vida justamente por transmitir uma verdade. E todas as músicas que eu faço, que eu componho, ela tem a ver com alguma coisa que eu estou vivendo, né, ou alguma palavra que eu ouvi e aquilo gerou algo no meu coração, né? E a última, né, essa que você
comentou que é a céus abertos, foi um momento muito delicado da nossa família, né? Onde a gente passou por Covid, né? Para quem não conhece a história, né? Meu irmão ficou entubado por vários dias e não só ele, né? Pegou um Covid bem severo e ficou bem debilitado, mas eu também, né? Peguei a minha família, a minha esposa, né? Para quem sabe um pouquinho da história, eu passei 9 meses me cuidando para não pegar o Covid. Marcelo chegava Gente, quando fazia os cultos, né? As gravações. O homem ia para a igreja com cheiro de álcool, tocando, passando álcool, porque a esposa estava grávida, a Bruna estava grávida em casa. É legal você ter tocado nesse assunto aí, porque por que eu me cuidei tanto e me cuidava tanto, né? Porque quando nós engravidamos, né, a primeira vez que nós mostramos os exames pro médico, ele olhou pra gente e falou assim, ó, não falem nada pra ninguém, porque essa gravidez é uma gravidez de risco, né? Então imagina você, né, sonhar com aquilo e aconteceu. E aí agora você não pode falar nada, porque é uma gravidez de risco, né? Ele falou assim, ó, até o 4º mês, procurem não falar nada pra ninguém. E foi bem na época que estourou o Covid, né? Meu Deus, a gravidez já é de risco. E aí vem essa questão de pandemia. Cara, eu tomava banho de álcool, né? Falava pros meninos lá da igreja, né? Pra vocês, ó, meu microfone tá ali, não deixa ninguém pegar meu microfone. Enfim, chegava jogando álcool no microfone. Nos dias que tinha mais gente, assim, né? Nos dias que podíamos fazer presencial, né? Eu via assim que a igreja estava um pouquinho mais, né, lotadinha, cheia. Cara, eu acabava de ministrar e assistir o culto no escritório, né? Acho que vocês nem percebiam isso, né? Mas eu fazia isso, por quê? Né? Eu estava me protegendo a minha esposa. E infelizmente, né, na última semana ali, praticamente, eu lembro que um domingo de manhã eu cheguei na igreja e falei, ó, gente, agora a gente vai, né, dar um tempinho aqui, porque nos próximos dias a gente vai ganhar o bebê. Então a gente vai para uma chácara, assim. Foi tudo conversado, né? E eu lembro que isso foi domingo, a igreja orou, né, pela nossa família, e na segunda eu comecei com sintomas já na chácara. Eita Deus. Né? Ela com 9 meses. E ao mesmo tempo o meu irmão também, né, dias depois, né, primeiro fui eu fui o primeiro que sentiu os sintomas. A história é bem longa, mas foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi, né? Ministerialmente, fisicamente, como família, porque aquilo foi um esgotamento, né, tão grande na minha vida, porque você se sente frágil no momento difícil, né? E eu lembro que nós fomos para o hospital, né? Já estava ali, dias depois ali acelerou o processo da gravidez da minha esposa, porque chegou a notícia que o meu irmão havia sido entubado, né? Quando entubaram o Matheus, acelerou o processo né, de nascimento do meu filho. E aí quando nós corremos para o hospital já com Covid, eu Covid, minha esposa com Covid, eles colocaram a gente numa ala de Covid, né? Enfim, aquela coisa de filme de terror. E eu me vi assim, né? Eu ali debilitado, minha esposa debilitada, meu irmão entubado, né? Até que um dia eles chegaram mesmo a chamar ali a família, né? Tô acelerando um pouquinho a história aqui para chegar propriamente na música. Até que um dia eles chegaram na família e falaram, olha, não tem muito o que fazer, o Matheus, né? E eu já estava vivendo tudo aquilo e Deus tocou muito forte no meu coração para fazer 12 horas de louvor e adoração, né, na nossa igreja. Você acompanhou esse processo. Em questão de 3 dias a gente reuniu adoradores, músicos, cantores, pastores e fizemos, né, os céus abertos. Né? Foi 12 horas de clamor e adoração pela vida do Matheus. E fizemos aquele evento, né? Eu estava, né, recluso depois na chácara. E aí Deus começou a ministrar essa canção. Essa canção no meu coração, né? Porque tudo aquilo que eu vou compor,
Deus, ele trabalha, né? Trabalha no coração. E eu comecei a ler um salmo, né? Sobre confiança no Senhor, né? Entrega, confia. Ó, entrega de novo. E veio aquele versículo muito forte que o choro, ele dura, né? Ele pode durar, né? Uma noite. Talvez o choro de alguém pode estar durando 1, 2, 3, 50 noites, mas eu quero dizer pra você que a alegria, ela sempre vem, né? E aí surgiu essa canção, e eu vou cantar aí pra vocês. Confio em ti, os meus caminhos eu entrego em tuas mãos. Não temerei, estás comigo, és meu escudo e proteção. Eu não vou me abalar, eu só vou te adorar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não vou me abalar, eu só vou te adorar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não vou me abalar, eu só vou te adorar. Céus abertos hoje aqui, dupla honra sobre mim, graça sem fim, teu amor sobre nós. E aí vai embora. Vai longe. O choro dura uma noite. E essa canção, né, ela é muito especial porque eu lembro que talvez essa história ninguém saiba. Porque eu acho que eu nunca falei isso. E eu lembro que eu estava numa chácara, orando pela recuperação do meu irmão, orando pela minha recuperação, e eu estava fraco. Eu não conseguia caminhar porque o Covid havia, né, atingido de uma forma tão agressiva nos meus pulmões, e isso foi se confirmar um mês depois, né, porque eu fui fazer uns exames porque eu sentia muita falta de ar, né, e a pneumologista olhou para mim, olhou para o meu exame e falou assim: cadê o exame de quando você estava no hospital? Eu falei: mas eu não fiquei no hospital. Ele falou: como assim você não ficou no hospital? Teu pulmão tá bem prejudicado, olha aqui. Como que você não foi pro hospital? E aí ali eu vi, né, as mãos do Senhor, porque provavelmente se eu tivesse ido pro hospital, eles também iriam me entubar, né, porque eu fiquei bem debilitado. E nessa época que eu estava bem debilitado, Deus colocou no meu coração de dar algumas voltas na chácara. E eu não podia fazer isso, porque eu não conseguia caminhar do quarto para a cozinha. Quanto mais você caminhar, né, numa chácara, né? E Deus falava assim: olha, profetiza, declara céus abertos, declara vida sobre o seu irmão, declara vida sobre a sua esposa, sobre o teu filho,
sobre você, sobre a tua casa. E eu, com muito custo, com muita dificuldade, eu comecei a caminhar sobre aquela chácara e declarando essas palavras, né? Declarando essas palavras que eu acabei de cantar. Eu falava: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu amor. Eu confio nas Tuas misericórdias. Senhor, dá mais uma chance pro meu irmão entubado, né? Senhor, e eu sem ar, né? E eu começava ali a declarar, né? Os céus abertos, Senhor, céus abertos sobre a vida dele, né? Hoje nós estamos chorando, mas a alegria ela vem. Então, eu acredito que, logicamente, não foi só eu que orei por ele, né? Você orou, a nossa igreja, muita gente orou, e eu acredito muito no poder da oração. Mas eu acredito que ali o Senhor fez alguma coisa no mundo espiritual, né? E eu tenho certeza, né, que assim como a gente declarava ali essas palavras, né, elas vieram mesmo como aquele versículo, né, que aquilo que você regar, né, com lágrimas, você vai colher com alegria, com choro, né? Você vai colher com muita alegria. Então nós plantamos algo, né? E dias depois, né, um tempo depois, nós colhemos. Então, assim, as músicas, elas vêm nesses processos, né, na minha vida. Né? Quando eu estou passando por alguma coisa, quando a minha família, né, ou uma oração. Então, de repente, o pastor Tiago está pregando, ele fala algo que bateu. E aí eu venho aqui no meu celularzinho e coloco aquilo ali e vou, né, ruminando, né? A palavra diz assim, a gente precisa, né? Na verdade, a gente precisa ruminar a palavra, né? Então, aquilo fica no meu coração, né? E quando eu vejo, muitas vezes, uma frase aqui, outra frase ali, outra frase lá, aí de repente eu pego meu celular, pego meu violão, junto todas as frases, mas uma coisa completa a outra, né? Músicas como a Preparado foi assim, músicas como a Volta foi assim, músicas, né, que o Senhor me deu foram dessa forma, né? E eu acredito muito nisso, né? Que Deus vai falando com você de diversas formas. É isso. Top demais. Deus realmente tem uma saída, um escape para nós, basta a gente estar no centro da vontade dele, né? Amém. Cumprindo ali o seu propósito. Eu acho que se a gente pudesse pôr um tema nesse podcast de hoje, seria propósito. A mão de Deus. Mas quero encerrar com uma pergunta que a gente quer fazer para todo convidado. Qual foi o momento, o dia, o culto, o retiro, que você teve um up, você viu assim, cara, a partir daqui eu mudei o meu ministério, eu tive uma outra visão, ou a partir dessa palavra, ou foi um processo, qual que foi? Amém. O up na minha vida, tanto ministerial, enfim, foi quando eu entendi meu propósito e foi numa chácara em Belo Horizonte, num encontro com Deus. Eita, Jesus. Cara, foi surreal o que Deus fez naquele final de semana, porque eu saí daqui de uma forma, filho de pastor que não queria nada com nada, né? E eu voltei um gigante na fé, né? Eu voltei assim, falei, cara, é isso que Deus tem para minha vida, né? Logicamente, cada um tem um momento particular com o Senhor, mas no meu ministério, na minha vida, né? Esse up veio no momento onde eu estava mal, porque eu saí daqui para ter um encontro com Deus, um Peniel, um face a face, né? E lá, naquele lugar, eu passei mal. Eu tive muita dificuldade. Não sei se comi alguma coisa, foi o propósito do Senhor. Eu não sei. Eu sei que quando eu vi, eu estava dentro de um quarto, né? Quando eu vi, eu estava chorando. Quando eu vi, eu estava aceitando a Jesus dentro de um quarto, de uma chácara, mal de saúde. Cara, mas como que pode, cara? Você tá aceitando Jesus, mas você já era filho de pastor, você já era... Por quê? Eu acho que vale a gente falar isso aqui pra gente, né, encerrar. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu era, enfim, engajado na igreja, mas eu sempre, na verdade, eu havia entrado num ritmo e num automático, mas eu nunca tinha parado para pensar o que de fato eu estava fazendo, né? O que de fato Deus queria para minha vida. E o inimigo sempre soprava no meu ouvido e falava assim, você não é crente, cara.
Você não é crente, não. Você não é crente, não. Você não é convertido. Mas por quê? Você nunca aceitou a Jesus? Mas como pode? Sou filho de pastor, cara. Sou neto de pastor, eu sou batizado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou músico da igreja. Eu sou... Não, você nunca entendeu o que é o propósito. E aí eu fui entender, essa chave virou nesse final de semana, né? Foi lá em 2005, né? E aí quando eu vi, eu falei, cara, é isso. Eu preciso dar um passo na minha vida, eu preciso entender o propósito do Senhor. E a partir dali eu comecei a entender. Não tinha nenhum pastor naquele quarto, não tinha, cara, ninguém famoso. Era eu, Deus falando comigo e uma pessoa orando por mim. Né? Que eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida. E quando eu voltei de lá, eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, a partir de hoje, eu quero me colocar à disposição pro reino, pra obra, pra igreja. E a partir de hoje, o que precisar fazer? Eu não sei falar. Foi o que eu fiz. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu sei tocar guitarra. Mas se precisar plantar bananeira na frente ali para chamar a atenção de alguém, para alguém se converter, conta comigo. Então foi nesse momento. E foi nessa volta. Voltamos dessa viagem. Na outra semana estávamos numa mesa. Ele falou, você vai assumir o grupo de jovens da igreja. Tá vendo que a história... Então a história ela começa aqui. Você entende? Ele falou, você vai assumir. E a partir de então, né, nós começamos a desenvolver esse trabalho, até mesmo que a gente já falou aqui. E aí depois desse momento, né, eu comecei a viver o extraordinário do Senhor na minha vida. Tanto na minha vida familiar, minha vida financeira, em relação aos jovens, à entrega. O up da minha vida foi quando realmente eu tomei essa decisão, que foi a melhor decisão da minha vida. Falei, Deus, eu não quero mais correr do teu chamado. Eu não quero mais correr do meu propósito. Então, a partir de hoje, eis-me aqui. Obrigado por compartilhar isso, pastor. Obrigado por esse tempo. Eu creio que deu quase 2 horas aí, mas que passaram voando. Amém. Porque nós compartilhamos de experiências, compartilhamos da nossa vida, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está realizando, grandes coisas que Deus tem feito no nosso meio. Essa obra, eu falei no primeiro podcast aqui, isso aqui está acontecendo porque nós oramos juntos, como família, como igreja. Amém. E este lugar aqui aconteceu depois de um milagre, porque Deus tinha um propósito. Amém. Deus tinha um propósito na vida do Mateus, tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida. Você que está na sua casa, está ouvindo esse podcast, esse upcast, Deus pode te dar um up, pode fazer com que as suas experiências de hoje, talvez alguns tenham experiências negativas, experiências ruins, mas isso, tenho certeza que sairão virtudes aí, sairão grandes compositores, sairão grandes homens e mulheres de Deus para marcar a nossa geração. Por isso que nós estamos, esse é o propósito do nosso Upcast, para nós realmente despertarmos uma geração, a nossa geração, para viver esse propósito do Senhor. Então, se você está aí na sua casa, ouviu esse Upcast, assistiu esse Upcast, compartilha, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você, qual foi o momento que Deus realmente te proporcionou esse up na sua vida. Nós queremos saber, queremos compartilhar aqui também. Então, nos siga lá no nosso canal no YouTube, siga a gente aqui no Instagram, siga o pastor Marcelo no seu Instagram, famosaço, meu Deus, o homem é blogueiro, tá bom? E compartilha com a gente suas experiências em nome de Jesus. Pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui. Valeu, gente. Pastor Thiago, obrigado, que Deus te abençoe e continue realmente conduzindo aí nesse trabalho tão sensacional, Upcast, Upgrade. Gente, Deus abençoe vocês, que Deus cumpra o propósito na vida de vocês. Estou aqui realmente muito grato a Deus, né, por estar neste lugar, nesse ambiente maravilhoso. MV7, Deus abençoe, né? Mateus, Vani, toda a galera aí, toda a galera do Up, né? Um abraço para todo mundo. Liderança, staff, Bora Up, Let's, os líderes, e você que acompanhou aí, que Deus abençoe, que Deus possa realmente cumprir os propósitos dele na sua vida, assim como ele cumpriu na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Até o próximo.